Mas ainda existe igreja sadia, né, saudável, igreja que prega o evangelho genuíno, ainda existe. Ainda existem os verdadeiros pastores, apóstolos, né, existem os verdadeiros mestres, existem os verdadeiros evangelistas. Então ainda existe, né? Existem os que não se dobraram ao sistema. Então, congregar é de suma importância. Então nós não podemos chegar, não, eu me relaciono com Deus, mas não me relaciono com as pessoas. Eu me relaciono com a cabeça, mas não me relaciono com o resto do corpo. Se o Senhor, ele faz esse comparativo de que ele é o cabeça e que a igreja é o corpo, estão querendo mutilar Deus. Então, Jesus, estão querendo mutilar aquilo que Jesus juntou? Não pode. Então a gente precisa encontrar sim um lugar congregacional. Não vai ser um lugar perfeito. Não existe lugar perfeito, porque estão pessoas lá imperfeitas, né? Pessoas que estão num corpo corruptível, como diz o apóstolo Paulo. Como é que uma pessoa dessa pode ser perfeita? Onde tem gente imperfeita, tem imperfeições, mas que são corrigidas em Deus, né? O suportai-vos uns aos outros em amor é isso. Quando o Senhor falou isso, ele estava falando sobre relacionamento. Cara, você tem que suportar. Mas, eu suporto aquela pessoa. Não, eu suporto só por Jesus. Mas não é suportar, não é um sentimento, é um suporte de ser. A palavra suporto vem de suporte, de você ser aquele que vai ajudar a outra pessoa a ela chegar num lugar que ela precisa chegar. Ser alguém que vai ajudar ela a vencer as fragilidades, as situações ruins que ela tem, talvez que ela vive, né? Isso é ser suporte. Isso é você suportar a pessoa, alguém. Então, quando o Senhor falou isso daí, ele estava sendo muito claro sobre relacionamento. Então, não tem como a gente falar de relacionamento com Deus sem falar de relacionamento com o próximo. Porque é nisto que saberão que sois meus discípulos. Então, viver tudo em comum, ter essa empatia, essa disposição de ser a mão que levanta e não a que empurra, é muito importante. Faz parte do propósito, é uma essência do propósito de Deus. É a essência de Cristo. A essência de Cristo. Não tem como viver relacionamento, viver Deus, viver Bíblia sem relacionar com o outro, né? É uma coisa bem interessante que lá acho que em Atos, se eu não me engano, quando Pedro está pregando e Paulo então aparece e começa ali a converter os gentios, e depois que o Senhor vai lá e dá uma visão para Pedro que ele tem que pregar também para os gentios, que os gentios também são filhos. Depois que ele tem esse entendimento e que ele leva isso para a igreja, a partir dali de Paulo também que está pregando, e a partir do momento que eles têm esse entendimento, isso depois que Jesus já ascendeu aos céus, que eles estão ali pregando o evangelho, depois que eles têm entendimento de que os gentios também eram filhos, também eram dignos de salvação, é que a partir daquele momento que eles começam a ser conhecidos como cristãos. E o que é cristão? Cristão quer dizer pequenos cristos. Aí a palavra diz assim que a partir dali as pessoas começam a reconhecê-los como cristãos. Ou seja, pequenos cristos. Eles olhavam para eles e falavam assim, não, essas pessoas são iguais. Se relacionaram com ele. São iguais àquele cara que estava aí um tempo atrás, que sentava na mesa com o pecador. Eles são pequenos cristos. Eles fazem o mesmo que ele fazia. Então, eles só foram identificados como cristãos a partir do momento que eles enxergaram o outro da mesma forma que Jesus enxergava. Se importaram, né? E se importaram. Então, a gente só pode ser digno de ser chamado de cristão quando a gente tem o mesmo olhar de Jesus para o próximo.